diretamente para o Rio Grande do Sul, porque foi confirmada, olha só, eu não queria estar dando essa notícia, mas foi confirmada a primeira morte por leptospirose após as enchentes. O morador tinha 67 anos, então vamos seguir com o nosso David de Tarso em Triunfo, para nos trazer mais detalhes sobre esse caso e da cidade em Santa Cruz, melhor dizendo. Ele está em Santa Cruz, o nosso David de Tarso. Bom dia, meu bom, como é que você está aí? Dá uma atualização geral para a gente e, infelizmente, dá os detalhes sobre a primeira morte por leptospirose. Procede? Exatamente, Marinho. Bom dia, na medida do possível, aí para todos. Bom dia também ao pessoal da bancada. Exatamente, esse homem, né, de 67 anos, então, ele acabou morrendo depois de contrair leptospirose. Foi o sepultamento durante o fim de semana, mas a morte confirmada, então, pela vigilância epidemiológica. Esse registro preocupa bastante porque outros casos também estão sendo registrados. Lembrando que a leptospirose ela é transmitida por meio da urina do rato. E no centro histórico, por exemplo, de Porto Alegre, onde a gente estava ontem e também no sábado, a gente encontrou alguns ratos mortos. Então, o que demonstra que realmente, né, diante de toda essa cheia, agora tem esses episódios de doenças sendo registradas, não só de leptospirose, mas também episódios de sarna. Afinal, muitos moradores ficaram com os colchões úmidos, acabam reutilizando esses colchões e há esses episódios de sarnas, de doenças de pele, bactérias que estão presentes também em meio a essa água contaminada. A gente viu muitas pessoas caminhando por essas águas, justamente na tentativa de salvar aquilo que podiam e acabaram então contraindo doenças, episódios pós-enchente que preocupam bastante. E outra cena que a gente viu bastante também é em relação à proliferação do mosquito Aedes aegypti, porque à medida que a água vai baixando, alguns recipientes ficam com água. A gente fala ao vivo de Triunfo nesse momento, no interior do Rio Grande do Sul. Só para o pessoal que está nos acompanhando entender, aqui se encontram dois rios, o Jacuí e o Taquari. E por aqui a cheia ultrapassou os 2,5 metros. Eu estou na casa da mãe do Evandro, que gentilmente vai conversar ao vivo aqui com a gente, para falar como que foi tudo isso, né? E como tem sido agora esse momento de limpeza para você, Evandro. Bom dia. Bom dia. A recuperação agora ela é um pouco mais demorada, como a gente estava conversando, referente a outra enchente, né? Que teve em setembro, que o nível da água foi mais ou menos na porta essa altura. Agora ela passou o telhado, passava de barco por cima dela e aí a gente tem toda essa parte de forro, essas coisas que fica o barro, que pode causar doença também para nós. Então aqui a água mesmo tirou, mas no caso aqui a gente vai ter que tirar, passar um produto de limpeza, alguma coisa e refazer de novo, né? Andando aqui pelo bairro, eu vi que muitas casas ficaram destelhadas, né? Vou até dar licença para o Cris, vou pedir gentilmente se você puder nos acompanhar para a gente entrar aqui na casa, pedir a sua licença, para que a gente possa mostrar então como que ficaram as moradias após essa chuva toda. Afinal, a cheia aqui foi muito grande e a gente vê realmente que não deu para aproveitar praticamente nada, né? Não. O telhado nosso aqui, aqui é 3 casas, né? O telhado, a gente de 3 vai tentar fazer 2, né? Quebrou bastante telhas, a força da água aqui, onde passa a correnteza é na garagem aqui, então aqui a força é maior um pouco. Então a gente viu casas totalmente retiradas do seu local, foi parar em cima de outras casas. Então essa vez foi bem mais forte a enchente, né? Com certeza. E agora momento para realmente limpar, colocar a cabeça no lugar também, porque é difícil, né? A gente ver tudo se perdendo assim, né? É complicado, que a gente estava falando aqui, é a casa da nossa mãe, né? Então a gente está dando mais esse apoio para ela, mas talvez até ela não retorne mais para cá, né? A gente está pensando porque é 2 enchentes em menos de meio ano, né? Então deu 6 meses e já é uma pessoa idosa, temos que cuidar ela tem problemas de saúde, então a gente já tem que ter um cuidado maior. Então a gente está pensando seriamente ela não retornar mais para cá, né? Justamente por conta desse encontro dos rios e essas cheias que são episódios que realmente acontecem com frequência, né? A tendência que a gente vem ouvir falar é que daqui para frente vai ser um pouco pior, né? E em relação à ajuda do governo, tem recebido de alguma esfera? A gente fez um cadastro logo no começo, né? Para ver qual é as ações que vão ser tomadas. Eles estão distribuindo cestas básicas, água, material de limpeza. E a gente está aguardando para ver o processo seguinte, né?
Bom, Evandro, te agradeço demais. Obrigado por ter aberto as portas aqui pra gente e força nesse momento, viu, meu amigo? Obrigado por você estar fazendo o trabalho de vocês, divulgando aí também. Tá certo. A gente vai um pouquinho ali para fora, só vou avisar você, Marinho, que o nosso retorno acabou caindo e então eu não vou conseguir te escutar na volta do link, mas acredito que a gente está ao vivo ainda para que a gente possa mostrar um pouquinho da rua aqui saindo, porque todas as casas praticamente foram devastadas pela força da água. Realmente é impressionante a quantidade de entulhos nesse momento que estão sendo retirados, porque os moradores perderam tudo realmente. É muito difícil a gente ver uma cena. Ainda há pouco, até comentei no Jornal da Manhã, eu vi uma criança, né, aguardando ali numa carretinha, o pai retirando os entulhos, os lixos, aquilo que sobrou. E é difícil, assim, pra gente que tem filho, tudo, ver uma situação como essa, né? Acho que como fica a cabeça da criança nesse momento de ver tudo sendo perdido, a casa sendo perdida. Então, realmente é muito difícil tudo isso para que a gente possa ver uma situação dessa. Então, é realmente lamentável. Para onde a gente olha só, a gente observa então entulhos, para quem nos acompanha pelo rádio, realmente a gente vê de tudo. Tudo se perdeu. Então foram móveis, roupas, não sobrou praticamente nada. Muitas casas também ficaram destelhadas diante dessa cheia. Então realmente é muito difícil a gente ver tudo isso. E essa rua onde nós estamos aqui, eu até perguntei, falei assim, se trata de uma rua de terra? Ele falou, não, é uma rua de asfalto, só que está completamente tomada pelo barro. Então olha, é difícil até a gente descrever, narrar, porque o que os gaúchos estão vivendo realmente é muito complicado. Essa cidade tem cerca de 30 mil habitantes. A gente deu um giro aqui pela cidade ainda há pouco, antes da nossa entrada ao vivo, né, em Triunfo, e realmente não sobrou praticamente nada. A gente não viu nenhuma casa assim que não tenha sido atingida. É inacreditável a extensão do dano. A gente agradece demais ao nosso David de Tarso pelas informações, trazendo um relato de alguém que está realmente já basicamente tacando a toalha. É o lar da própria mãe, que ele já está ali decretando que talvez ela nem veja mais a própria casa dela. Tentem se colocar no lugar e para a gente não perder de vista o grau da devastação que aconteceu no Rio Grande do Sul. Meu Deus do céu, senhores, a gente está tendo que lidar com doenças ali medievais do século XIX. Leptospirose, geralmente associada ao contato com roedores. A gente viu também uma bactéria que começa com A, Mano Ferreira. Antraz. Parece até geralmente associada a armas bioquímicas também, né? A gente ouviu sarna agora. Eu falo por experiência própria, uns 6 anos atrás. Piolho nem se fala, claro que num grau menor, mas eu tive sarna, eu sei como é enlouquecedor isso. São noites em claro ali que você prefere tirar a própria alma do corpo, de tão enlouquecedor que é. E altamente contagiante. Na época até contagiei minha ex, para vocês terem uma noção. É enlouquecedor. Cara, o que fazer numa hora dessas, entendeu? Autoridades, por favor, vamos se mexer, porque os nossos irmãos gaúchos estão tendo que lidar com problemas da antiguidade quase, né? O que você acha, mano? É muito triste. Eu acho que não tem uma solução mágica, assim. Não tem uma resposta fácil para um problema tão complexo que tem tantas dimensões, né? Sem dúvida alguma, a gente precisa pensar as condições de moradia. Então, como que a gente identifica e mapeia os lugares que são de maior risco, onde não é aconselhável que as pessoas morem. Então, a gente viu, por exemplo, o desespero do entrevistado dizendo, não sei se a minha mãe vai voltar aqui, porque em menos de 6 meses foram 2 enchentes. Como é que a pessoa fica reconstruindo a vida dessa forma? E é fato que, infelizmente, esses eventos de extremos climáticos serão cada vez mais comuns, cada vez mais frequentes. Então é preciso pensar a partir, inclusive, do aparato da regulação urbana. Quais são as áreas onde é aconselhável ou não ter moradia? Como que a gente adensa a população em lugares mais seguros, onde haja maior infraestrutura urbana para lidar com casos como esse. Agora, uma tragédia dessas dimensões, a gente viu que pegou cidades de todos os perfis. Porto Alegre, em tese, tem muito mais estrutura urbana do que as cidades do interior. E, mesmo assim, também foi vitimada por uma tragédia dessas dimensões. Então, eu diria que não tem uma solução fácil para um problema tão complexo. Telhada, leptospirose, antraz, piolho, sarna. Parece que a gente está falando, enfim, realmente da era medieval.
que você acha, cara? Por onde passa a política pública para tentar conter o avanço dessas bactérias e desses parasitas tão tóxicos e destrutivos? Acompanhando a situação de crise instalada no Rio Grande do Sul, uma situação caótica, eu penso somente em um ponto. Nós temos urgentemente no Brasil que mudar a nossa cultura de prevenção. O Brasil não tem uma cultura de prevenção. Meu caro Capitão Telhado, só te interromper brevemente, porque a gente está de volta para você que está nos ouvindo aqui no Morning Show, 10 horas e 33 minutos, diretamente aqui com o nosso Capitão Telhado, que está dando a opinião dele sobre o primeiro caso de leptospirose. Sim, leptospirose confirmada no Rio Grande do Sul, e essas doenças medievais que estão, infelizmente, assolando cada vez mais os nossos irmãos gaúchos. Capitão, por favor. Eu tenho trabalhado muito em conjunto com a Defesa Civil do Estado, aqui em São Paulo, e é muito clara a questão de gestão de incidente. Teve um incidente, teve a enchente, foi dada a resposta. Nós passamos o momento de resposta já. Estamos indo para o momento de recuperação lá no Rio Grande do Sul. E nós vemos tanto o governo quanto as prefeituras perdidas, governo federal perdido. Por quê? Porque nós não temos uma cultura de prevenção no Brasil. Vai passar um momento de recuperação, vão ser colocados bilhões de reais, vão ser reconstruídos boa parte do Rio Grande do Sul, eu tenho certeza. E depois vem a preparação. É aí que eu pergunto, como vai ser a preparação para o próximo, seja no Rio Grande do Sul, seja em qualquer lugar do país? Nós temos urgentemente que nos basear na cultura norte-americana e europeia para nos prepararmos, estarmos prontos para a próxima crise. Boa, Telhado, a gente segue. Fabrício, quer complementar também? Não, André, você estava falando das doenças, né? Sim. O antraz, a última vez que eu ouvi falar do antraz foi naquele filme O Power of the Dog, Ataque dos Cães, que concorreu ao Oscar. Sim. Que é um filme do Velho Oeste americano, passado ali nos anos 1800 e qualquer coisa. O Rio Grande do Sul tem um problema muito grave de infraestrutura. Falta infraestrutura no Rio Grande do Sul. O Brasil inteiro. O Brasil inteiro, mas o Rio Grande do Sul é um estado enorme, sim, territorialmente, com cidades grandes espalhadas pelo estado, longe muito, todas uma da outra. Então, por exemplo, de Porto Alegre para Pelotas são mais de 6 horas de carro. De Porto Alegre para Santa Maria são 3 horas e meia, praticamente. Uma distância muito grande, falta conexão entre uma cidade e outra. Chega numa cidade, por exemplo, como Triunfo, que o Tarso estava mostrando pra gente, o cidadão fica sem nada, ele não sabe se ele vai conseguir voltar para casa. Os Estados Unidos gastaram 120 bilhões de dólares para reconstruir Nova Orleans depois do Katrina. Isso porque, segundo as estimativas, o Katrina custou em danos 130 bilhões de dólares para a cidade, que é uma cidade enorme de Nova Orleans, ou seja, abaixo até dos danos. Quanto que o Rio Grande do Sul vai precisar gastar, e aí, claro, a gente não está falando só do estado do Rio Grande do Sul, mas da União, empresas privadas, vão precisar gastar para não só reconstruir o estado, mas para colocar ele em dia com o que 2024 exige para um estado moderno atuar. Não só para voltar a ser o que era antes, mas para ser melhor do que era antes, porque é isso que o Rio Grande do Sul precisa.